Pessoal, Unifafib, boa tarde! Agora nós vamos dar seguimento à segunda parte das nossas aulas sobre contratos administrativos. Lembra que eu disse para os senhores, contrato administrativo, contrato normal, duas partes em equivalência de condições. Cada um deles impõe os seus ajustes da forma como achar necessário, onde cada um busca os seus interesses. Isso é a definição de contrato. Só que eu disse para os senhores na aula passada que no contrato administrativo, o que acontece, senhores? Esta relação balanceada não existe. O Estado olha para o particular contratante de que forma, senhores? Numa relação verticalizada. Ele um pouco acima e o Estado e o particular contratante abaixo. Por que o Estado ele fica acima? Porque ele está buscando os interesses da coletividade. E para isso o que acontece? Ele tem uma série de prerrogativas a seu favor, que eu expliquei nesse vídeo passado que vocês assistiram. Hoje eu vou dar continuidade a isso. E eu vou tratar com os senhores das demais características dos contratos administrativos, que são aquelas cláusulas exorbitantes. Exorbitar vem do que, senhores? De sair de órbita, de sair do comum. E o contrato administrativo, em razão dessas cláusulas exorbitantes, que estão dispostas no artigo 58 da Lei 8.666/93, ele vai permitir o que, senhores? Que o Estado, o contratante, fique nessa situação de superioridade em relação aos particulares. Aí na aula passada eu comecei a falar com os senhores. Falei sobre a exigência de garantia, expliquei depois aos senhores a questão envolvendo alteração unilateral de contrato. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. Vamos falar das outras cláusulas exorbitantes. Primeira delas, no dia de hoje, a rescisão unilateral. Quando que ocorre a rescisão unilateral? Vamos supor a seguinte situação. Os contratos administrativos, eles possuem meio e fim. Meio não, início e fim, desculpa. Ele tem, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos e por aí vai. O que pode acontecer? Pode acontecer que no desenvolvimento desse contrato administrativo, o poder público, ele chegue à seguinte conclusão. Eu acho melhor nós rescindirmos este contrato antes do termo final. E por que ele pode rescindir esse contrato antes do termo final? São duas situações. Quando aquele serviço não está atendendo aos interesses da coletividade. Então, o primeiro caso é do interesse público. Em segundo lugar, se o particular ele está descumprindo alguma cláusula contratual. Então, neste caso, a administração pública se deparando com esta realidade, onde o interesse público não está sendo preservado na execução do trabalho, ou no caso de descumprimento de cláusulas contratuais, ele vai lá e rompe o contrato. Vou dar um exemplo para os senhores. Suponhamos que a empresa firme um contrato com o poder público, onde ele tem que entregar a cada mês 30 lotes de material cirúrgico para o hospital. Mas ele começa a não levar nas datas aprazadas, ao invés de levar aquilo, ele leva a menos. O que acontece nessa situação? Percebe-se que o interesse público não está sendo, senhores, preservado. E o poder público pode ir lá e romper esse contrato unilateralmente. Certo? Ou então a empresa, por exemplo, pede falência. Ou então entra numa situação de recuperação judicial. E o Estado começa a perceber que ele não vai ter pernas, não vai ter força suficiente para quê, senhores? Para terminar esse contrato na data aprazada. O que ele faz? Ele vai lá e rompe. Mas a gente tem que ver também que neste rompimento unilateral, ele tem que ser motivado. Ou seja, o Estado contratante tem que dizer, estou rompendo o contrato por causa disso. A empresa está inadimplente. A empresa pediu recuperação judicial. A empresa entrou em processo falimentar. E motiva. E por que ela motiva? Ela tem que dizer o porquê.
Porque essa empresa ela pode se defender. Com base no que, senhores? Um preceito constitucional que está no nosso artigo 5º. Aplicação do princípio da ampla defesa do contraditório. Ela pode se defender. Pode falar, pelo amor de Deus, eu pedi recuperação judicial, mas eu tenho caixa. Eu vou levar esse termo até a sua data final. E aí a administração pública, ponderando isso, ela vai lá e rescinde ou não o contrato. Mas aí surge sempre aquela dúvida, né, senhores? Tá. Porque a empresa particular, ela faz o quê? Um prognóstico de lucro. Ela está nessa porque ela está buscando os interesses. Lógico que não, a empresa quer o lucro dela, é o direito dela. Certo? E aí surge a seguinte questão. Vamos pensar no seguinte caso, contrato de 2 anos. 1 ano e meio prestado, faltando 6 meses, o que acontece, senhores? O poder público vai lá e rescinde unilateralmente. Esse particular, ele vai fazer jus a uma indenização por esses 6 meses que ela deveria prestar o serviço e não está prestando porque for rescindido unilateralmente esse contrato? Aí a gente tem que pensar também no seguinte sentido, uma questão lógica. Se foi esta empresa que deu causa a esta rescisão unilateral, pelo amor de Deus, ela não vai poder se beneficiar da sua torpeza, do seu erro. Então ela não fará jus a uma indenização por esses 6 meses. Agora, todavia, se ela não ajuda é má fé, se ela não tem culpa de nada, ela não vai ficar a ver navios. Ela pode, nesses 6 meses restantes, entrar com uma ação judicial apropriada, requerer perdas e danos, lucros cessantes e por aí vai. Certo? Entenderam então essa rescisão unilateral? Vou falar de outra característica importante desses contratos administrativos, senhores, que é a famosa fiscalização. O que acontece? De repente, a administração pública firma um contrato com um particular, onde ele vai prestar uma obra pública extremamente complexa. Uma obra que, em razão da sua dimensão, não dá para o Estado contratar com o particular e deixar ele fazer as coisas como ele melhor lhe aprouver. Nesse caso, ele pode fiscalizar de perto a realização daquela obra. Vou dar um exemplo para os senhores. Suponhamos que a empresa A firme um contrato com o poder público, onde eles irão criar, onde eles vão construir uma usina hidrelétrica. Isso é complexo, gente. Se der errado, vocês já pensaram no dano ambiental que isso pode causar? Então o que acontece? Ele pode já colocar no contrato lá, inicialmente, que essa obra, nos anos em que ela vai ser construída, a administração pública vai fiscalizá-la de perto. Essa fiscalização, senhores, ela pode ser feita por um próprio agente público ou por um terceiro contratado fora dos quadros da administração pública, não tem problema algum. Geralmente esse terceiro, ele é contratado sem licitação, porque é aqueles casos de inexigibilidade de licitação. O cara às vezes tem um conhecimento tão profundo que só ele sabe fazer aquilo, essa fiscalização. Então o poder público vai lá, contrata este terceiro e ele vai fiscalizar ali, passo a passo, a construção daquela usina hidrelétrica. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem? Agora eu vou falar de outra característica importante também, que é a famosa aplicação de penalidades. Esta aplicação de penalidades, senhores, ela ocorre na seguinte situação. Firma-se o contrato com o particular, inicia-se a execução desse contrato. Mas esse contrato está sendo realizado de uma forma em que o interesse público está sendo negligenciado. Ou então está havendo um atraso total ou parcial na realização desse serviço. E está inobedecendo todas as cláusulas contratuais. Nesse caso, o que acontece, senhores? A administração pública, ela pode abrir um procedimento e aplicar uma penalidade para essa empresa. Uma penalidade que pode vir de uma advertência para ela, tipo, se toca, gente boa. Vamos prestar a coisa da forma como você contratou comigo. Ela dá uma advertênciazinha. Pode também, como penalidade, aplicar uma multa a essa empresa que está atrasando na realização do serviço. E pode aplicar também sanções graves, como a rescisão do contrato,
Ou então aplicar uma sanção dura também, onde eu proíbo 5 anos para que essa empresa não contrate com a administração pública. Olha! Então, senhores, essas são as penalidades que, em regra, podem ser aplicadas para esta empresa particular que não está cumprindo com as suas obrigações do contrato. Mas para isso, senhores, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer também esse princípio do contraditório da ampla defesa. A empresa pode se defender. Por que ela está atrasando? Estou atrasando por causa disso. Vai lá e explore as suas razões do porquê disso. E ela pode também, senhores, o que acontece? De repente, pediu dessa empresa, falou, mas ela está em fase de concordata, não sei nem se existe concordata mais, ou então numa fase de recuperação judicial e o poder público quer aplicar uma sanção para ela ou até mesmo rescindir. O que acontece? Você fala, não, a empresa se defende. Tudo bem, a situação está difícil, mas eu tenho o que, senhores? Eu tenho caixa para poder chegar até o final e se defenda. E aí a administração pública, nesse procedimento, ele vai balizar se é caso de aplicar a sanção ou não. Esta penalidade. Tranquilo, deu para os senhores entenderem, né? E a anulação, senhores? Nós vamos ver que a administração pública, o poder público contratante, ele pode anular aquele contrato administrativo quando ele está sendo aplicado, se esta autoridade pública, esse poder contratante, ele se depara com uma ilegalidade. Esta ilegalidade, geralmente, ela é fruto lá do início, lá da licitação. De repente, a licitação, a gente não sabe, foi descobrir depois que o contrato estava sendo realizado. Percebe-se que a empresa que ganhou, ela foi amplamente favorecida em relação aos demais participantes. Juntou documento fraudado, mentiu sobre as instalações onde o serviço ia ser prestado e por aí vai. O que acontece? De repente, esse poder público contratante, na hora comeu bola, não viu, mas o contrato está se realizando. E se ele se depara com esta realidade, o que acontece, senhores? Ele pode ir lá e anular esse contrato. Também casos que ocorrem essa anulação do contrato é quando o Poder Executivo, ou então qualquer um dos órgãos da administração pública direta e indireta, vai lá e contrata com casos de dispensa e inexigibilidade, nem passa pela licitação, contrata direto. E aí descobre que aquela serviço, aquela obra que foi contratada, ela tinha sim que ter sido licitada, porque tinha uma série de particulares que também poderiam ter apresentado propostas e lutado para estar lá dentro. E aí o que acontece? Percebeu essa flagrante ilegalidade, vai lá também e que, senhores, anula aquele contrato. E aí surge a seguinte questão, mas espera aí, mesma questão que eu falei agora, há tempos atrás, na aplicação de penalidade. O particular, ele vai fazer jus a uma indenização, porque o contrato foi antes do termo final, que ele foi encerrado. Bom, o mesmo raciocínio. Se o particular, ele agiu de má fé para chegar naquele vício, o que acontece? Ele não vai fazer jus. Se ele agiu de má fé, ele está fora, não vai receber nada. Se ele, de repente, ajudou a fraudar a licitação para ele ganhar, ele vai fazer jus a uma indenização? Gozador, hein? Lógico que não. Todavia, senhores, se essa empresa contratada não agiu de má fé, não tem nada com isso, ela vai fazer jus a uma indenização, sim. Aí entra com a ação ordinária cabente, que pode ser para pedir lucros cessantes, danos emergentes e por aí vai. Mas aqui que eu falo também na anulação, senhores, aqui também aplica-se o contraditório e ampla defesa. Eu tenho que dar a possibilidade para que este particular ele se defenda. Falar, olha, não pratiquei nenhuma ilegalidade, não estou sabendo, isso aí foi um equívoco, olhe melhor essa situação e por aí vai. Tranquilo, senhores? Então já vimos fiscalização, aplicação de penalidades, anulação e a retomada do objeto. Esta é importante. Deixa eu explicar para os senhores o que acontece num contrato administrativo. Geralmente o particular ele vai prestar um serviço público. Este serviço público é do Estado. O Estado vai transferir para essa empresa particular
o exercício dessa atividade por um tempo. Concorda comigo? Só a atividade. O dono ainda é o Estado. O Estado, de forma temporária por esse contrato, ele vai exercer esse serviço público, que pode ser, por exemplo, um serviço de transporte, pavimentação asfáltica, quando surgem os pedágios, questão envolvendo o abastecimento da população e por aí vai. O dono do serviço é o Estado, o particular só está executando. Mas o que acontece? Durante a execução desse contrato, senhores, percebe-se que o interesse público, ele não está sendo o quê, senhores? Obedecido. Está tendo um atraso, a água está chegando para os bairros em pouca quantidade. Tem dias que não chega. Ou então quando chega só aquele fiapo de água. Ou então aquele transporte público, ele não está chegando no horário correto que tinha que chegar. E por aí vai. Então, nesse caso, o que acontece? Flagrada esta situação, onde está havendo um prejuízo ao interesse da coletividade, ou percebe-se que esse serviço de água de transporte, que é considerado um serviço essencial, não está sendo prestado, o que a administração pública faz, senhores? Ela vai lá, rescinde o contrato, tira das mãos do particular aquela atividade e traz de novo para si. Traz de novo para suas mãos. E aí ela diretamente, o que ela faz? Ela pode prestar o serviço. Ou então ela abre uma nova licitação e passa por um outro terceiro que seja mais responsável com os interesses públicos. Deu para os senhores entenderem o que é isto? E qual que é o princípio, senhores, que rege essa retomada do objeto? É um subprincípio da administração pública que a gente estuda, senhores, quando eu falo de serviço público, que é o famoso princípio da continuidade do serviço público. Tem determinadas atividades que não pode parar, certo? Transporte, abastecimento de água. E é ele que permite a retomada deste objeto que foi entregado ao particular e traz de novo para a administração pública. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem o que é isso, então? Essa retomada do objeto. E hoje, para não estressá-los muito também, eu vou falar de uma outra característica, que é a restrição. Quanto falta aí, Benzinho? Foi 18 minutos. Que é a restrição, a famosa restrição ao... Peraí, galera. Ao uso da exceção do contrato não cumprido. Restrição ao uso da execução, da exceção do contrato não cumprido. Vocês estudaram isso em direito civil. O que significa isso? Você firma um contrato com o particular. Vamos falar, você tem um estabelecimento. Neste estabelecimento, você, por exemplo, compra material de um determinado fulano, ele lá traz para você o produto, você vai lá e paga ele. Aí ele, o que acontece? Ele para de te fornecer aquele produto. O que você vai fazer? Eu não vou pagar, não estou recebendo. Pronto. Aí a empresa pega e entra com uma ação judicial contra você. Olha, a empresa tal, que eu forneço tal, ele não está me pagando. E aí chega a sua hora de se defender. O que você vai alegar? Esta exceção do contrato não cumprido. Você vai falar, por que eu tenho que pagá-lo se ele não está me entregando os objetos? Trocando em miúdos. Esse fornecedor não pode apontar esse dedo sujo para a minha cara. Ele tem que cumprir com a parte dele. Em regra é isso, a exceção do contrato não cumprido. E aqui no direito civil, senhores, aqui no direito administrativo, como é que fica? Essa causa ela é restringida, ela é restrita. Vamos supor, o Estado contrata com o particular e, em razão disso, ele não deixa de pagá-los. O particular não pode falar, eu não vou fornecer mais não. Eles não estão me pagando. Ele não pode fazer isso desta forma.
Sabe por quê, senhores? Porque esse contrato dele tem esse princípio também da continuidade do serviço público. Quando ele contratou com a administração pública, ele sabe que ele não pode parar assim do jeito que ele quer, as coisas não são assim. Se ele quiser continuar deixando de fornecer para a administração porque ela não está pagando, sabe o que ele tem que fazer? Pedir uma autorização para isso, para romper esse contrato. De forma que ele pode fazer o seguinte, senhores. Para romper, ele tem que ter uma autorização judicial para isso ou da própria administração pública interna. Ele não pode parar assim, não vou fazer mais, cansei, não. Tem que pedir uma autorização para o poder público para quê, senhores? Para deixar de cumprir com a sua parte. Esta é a restrição, a exceção do contrato não cumprido. Então, quanto à administração pública, ela é restrita. Ela é restrita a 3 casos. Casos que estão dispostos, senhores, no artigo 78, inciso 14, 15 e 16. O que diz? Casos em que o particular pode invocar a exceção do contrato não cumprido. Primeiro, suspensão da execução por ordem escrita da administração por mais de 120 dias. Você fica lá. 120 dias sem fornecer, porque a administração falou, vamos dar uma parada, nós vamos ficar mais de 120 dias. Mas aí eu posso usar essa exceção do contrato não cumprido. Outros, senhores, atraso dos pagamentos por prazo maior de 90 dias. Também a empresa vai quebrar, né? Não recebe e fica fornecendo. Aí ela pode usar essa exceção em sua defesa. O outro caso, senhores, é quando não ocorre a liberação por parte da administração da área do local ou objeto para a execução da obra, do serviço ou o seu fornecimento. Um exemplo. Você ganha, por exemplo, uma licitação para você construir uma rodovia. Ganhou, vai fazer lá, passo por passo. Só que para isso a administração pública, ela tinha que ter desapropriado a área. E ela não desapropriou ainda. Aquilo lá na justiça está meio parado. Pelo amor de Deus, os caras chegam com a máquina lá no dia que era para começar a fazer, mas não pode fazer porque ainda não foi desapropriada a área. Aí, nesse caso, essa empresa pode alegar em seu favor essa exceção do contrato não cumprido e deixar de cumprir. Mas a regra é a seguinte. A regra é, para romper com o Estado, eu tenho um contrato que eu firmei com o Estado. Para que eu possa romper, eu tenho que ter o que, senhores? Uma autorização judicial para tanto. O que não pode, então, senhores, em suma, é interromper de forma abrupta, de uma hora para outra, esse contrato que o particular fez com o Estado, mesmo que o Estado esteja errado. Ele tem que ter uma autorização judicial para isso. Tranquilo, senhores? Então, estas são as características que eu trabalhei com os senhores hoje. Na próxima aula eu vou trazer outras características, senhores, que é a característica da mutabilidade dos contratos. Só que antes de fechar, eu quero uma palavrinha com os senhores. Eu estava fuçando nos meus discos e eu achei esse disco aqui, ó. Olha como é que chama. A banda é Marillion. O nome do disco é Fugazi. E aí eu fui atrás dessa palavra Fugazi. O que significa Fugazi, professor? Não sei se vocês sabem na história, mas os Estados Unidos invadiram o Vietnã. Praticamente destruíram o Vietnã. Jogaram agente laranja na vegetação para matar, para poder procurar, como é que chama? Os soldados vietnamitas. Fizeram o Deus e o diabo no Vietnã. E o que as pessoas faziam? Elas escreviam nos muros das casas a palavra Fugazi. Fugazi, em vietnamita, e na língua dos vietnamitas, significa resista. Resista. Então, por que eu estou falando isso para os senhores agora? Esse vírus que está nos atacando, senhores, ele está querendo acabar com a gente. Mas a gente vai resistir, tá? Fugazi, Fugazi. E vai acontecer com esse vírus o que aconteceu com os norte-americanos, na época que eles invadiram o Vietnã. Eles colocaram o rabinho no meio das pernas e foram embora. Um abraço, senhores. Tchau.